verso 14 em diante, especificamente até o verso 20. Lucas 22, 14 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: eu estava ansioso para comer essa refeição de Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo agora que não voltarei a comer dessa refeição até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus, e depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei outra vez até que venha o reino de Deus. Então tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois ele partiu esse pão e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice do vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Essa semana nós estamos olhando para meios de graça, ferramentas que a graça nos oferece dentro do cristianismo, para que nós possamos viver a vida como Deus quer que nós vivamos essa vida. A Escritura fala conosco a respeito dos meios de graça que nos ajudam a conquistar o mundo e nos ajudam também a cumprir nossa missão de levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E hoje nós iremos falar da ceia do Senhor. Isso é uma coisa muito propícia, porque nós estamos no dia da ceia do Senhor, e na ordem da série, essa mensagem era para o domingo passado, porque geralmente é o primeiro domingo que as igrejas convencionaram para ser a ceia, mas aí nós trocamos para que fosse hoje, para que nós observemos a Santa Ceia, a Santa Comunhão, a Eucaristia, palavra latina, que o prefixo eu significa bom, e a palavra caristia significa graça. Então é a boa graça que é manifestada a nós através desse simbolismo. E é um exercício de piedade nós participarmos da Santa Ceia, especialmente segundo a tradição protestante, onde nós encaramos a Santa Ceia como um sacramento. A Igreja de Roma, a Igreja Católica, possui 7 sacramentos, enquanto que na tradição protestante nós só temos 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. E hoje nós iremos ver o porquê que nós devemos priorizar espiritualmente a ceia do Senhor, especialmente por 3 razões. Em primeiro lugar, a ceia do Senhor, ela coloca as nossas raízes no passado do que Cristo fez. Além disso, a ceia do Senhor nos renova no presente. E por último, a ceia do Senhor nos orienta para o futuro. Ela nos enraiza no passado do que Cristo fez. O que Cristo fez no passado por nós, ela nos renova hoje. Todos nós precisamos de renovo, todos nós precisamos de esperança, e ela nos orienta para o futuro. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Em primeiro lugar, a ceia do Senhor coloca as nossas raízes no passado, mas não somente no seu passado de pecado e de desobediência, mas no passado glorioso, quando Cristo fez algo por nós. E é sobre isso que nós iremos falar agora. A ceia nos coloca as nossas raízes no passado. O festival da Páscoa, quando Jesus vai comer a ceia, e a ceia nada mais é do que uma refeição, mas essa refeição que Jesus vai tomar com seus discípulos é uma refeição simbólica. E por que essa refeição é uma refeição simbólica? Porque Jesus vai tomar a ceia com seus discípulos na época do festival da Páscoa, e todas as tribos de Israel subiam para Jerusalém para tomarem a Páscoa ali, ou então para oferecerem os seus sacrifícios ali em Jerusalém. E Jesus então vai tomar essa refeição com seus discípulos, e ele vai ter a ceia com seus discípulos no período da Páscoa. E o que é a Páscoa? A Páscoa remonta ao tempo do povo de Israel, quando estava cativo no Egito, quando eles estavam exilados no Egito e viviam debaixo do jugo de Faraó. E Deus então promete levantar um libertador. Esse libertador foi Moisés, e Moisés então é enviado para libertar o povo.
Deus então manda 10 pragas de julgamento, e as Escrituras deixam claro que cada praga que Deus manda está sendo um flagelo de julgamento sobre um deus do Egito. E Deus então, ele executa o seu juízo sobre o povo egípcio e sobre o faraó e sobre os deuses do Egito. Mas nenhum desses flagelos tem o devido a devida consequência, até que então Deus manda um anjo da morte para tomar os primogênitos do povo de Israel. E então esse evento ele se torna um paradigma para o povo de Deus, porque através desse evento chamado Páscoa, aquela Páscoa de Moisés, nós aprendemos que nós não devemos permitir que nada nos escravize. Sabe por quê? Porque Deus libertou o seu povo através de um sangue de cordeiro. Porque o anjo da morte passou por toda a terra do Egito e matou os filhos primogênitos de todas as famílias do Egito. Mas sabe quem não morreu naquela noite? Aqueles primogênitos cujas famílias haviam passado o sangue do cordeiro nos seus umbrais. Então nós aprendemos, e Jesus quer nos mostrar, que através da simbologia da Páscoa, nós não devemos permitir que nada nos escravize, porque Deus nos libertou através do sangue do cordeiro. E durante essa festa da Páscoa, Jesus institui para a sua igreja, através dos seus apóstolos, a Santa Ceia. E por que nós estamos olhando para a Santa Ceia neste dia? Porque você e eu devemos olhar para o passado, e nós devemos olhar para tudo o que aconteceu com o povo egípcio no passado, e nós devemos entender que tudo o que aconteceu com o povo egípcio no passado, na verdade está apontando para o futuro. Versículo 15, Jesus disse: eu estava ansioso para comer essa refeição de Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Jesus está basicamente antecipando o que vai acontecer. E o que vai acontecer? Jesus vai sofrer. Jesus está antecipando que aquele livramento que Deus tinha feito lá no Egito, séculos antes, Ele faria de novo agora, algumas horas depois daquele jantar, daquela ceia, algumas horas depois daquele encontro, Deus novamente libertaria o seu povo, só que dessa vez, definitivamente, em outras palavras. Moisés foi o primeiro libertador de Israel. Moisés guiou Israel durante o êxodo, ou a saída do povo do Egito. Acontece que hoje nós estamos diante de alguém que é maior do que Moisés, como diz o escritor aos Hebreus. Jesus é maior do que Moisés, e na ceia do Senhor, Jesus está dizendo que Ele será o novo Moisés, aquele que é maior do que Moisés, e que vai levar o seu povo para o maior de todos os êxodos. Pastor, que êxodo é esse? A resposta é simples: o êxodo onde os pecadores, como eu e você, somos arrancados de um império das trevas, de uma terra de escravidão, e nós somos levados até um novo tempo, a uma nova terra, através de um libertador. E essa nova terra se chama o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Nós estávamos presos, assim como o povo de Israel estava preso. Deus levanta naquela época Moisés, só que dessa vez existe alguém que é maior do que Moisés. E da mesma forma como Moisés naquela época iria levar o povo para o seu êxodo, para a sua saída da escravidão, agora Jesus vem como alguém que é maior do que Moisés e também vai nos libertar da nossa escravidão. Essa que é a simbologia da Santa Ceia. Assim como um cordeiro foi sacrificado para libertar as famílias lá de Israel, tanto do anjo que vinha para matar, como do faraó que vinha para escravizar, Jesus é enviado como nosso libertador para nos libertar de todos aqueles que querem nos matar e de todos os nossos inimigos que querem nos aprisionar. Jesus afirmou que Ele seria o cordeiro definitivo. Jesus afirmou que Ele seria aquele que derramaria o seu sangue para livrar o seu povo da morte e dos seus inimigos que queriam escravizá-los. Quem
Quem é que te escraviza no dia de hoje? Existe alguém que te escraviza no dia de hoje? Existe alguém que queira matar você nesta noite? Queira matar a sua comunhão com Deus, queira afastar você de Deus? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 nos diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Sabe por quê? Porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então as Escrituras identificam Jesus como o último e definitivo Cordeiro, aquele que, derramando o seu sangue, iria também nos livrar da morte e da escravidão. E isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida, meu irmão. Muitas vezes a nossa fé, muitas vezes a tua fé é profundamente abalada, a ponto de você se tornar incrédulo. Sabe por quê? Porque você não lembra do que Deus fez por você no passado. Quantos de vocês agora, se eu pedir para vocês, lembra aí alguma coisa que Deus fez por você no passado? Você consegue me dizer? Você tem um testemunho para me contar nessa noite? Assim como o povo de Israel, muitas vezes nós estamos escravizados pelos nossos pecados. E esses pecados nos matam. E muitas vezes nós estamos como o povo de Israel, com inimigos sobre nós que nos oprimem. Sejam os nossos vícios, sejam as nossas ganâncias, sejam as nossas taras, seja aquilo que nos escraviza, aquilo que nós perseguimos. Nós vimos na semana passada, é aquilo que coroamos. Exatamente por isso que não somente a ceia do Senhor é um sacramento, uma manifestação visível de uma graça invisível, mas também é um memorial. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a ceia, quando nós olhamos para esse simbolismo, nós lembramos do que Deus fez no passado por nós, e então a nossa fé não pode ser abalada. É por isso que por isso que mês após mês, uma vez por mês, nós nos sentamos na mesa de Jesus para lembrar e para que Ele nos conte o que Ele fez por nós no passado. O que Ele fez por nós no passado. E o sangue desse Cordeiro, chamado Jesus, Ele nos purifica de todo pecado, e não só nos purifica de todo pecado, porque isso por si só já seria extraordinário, mas esse Jesus, Ele não somente nos purifica de todo pecado, mas Ele nos liberta do poder do pecado. E como consequência disso, esse Cordeiro Pascal nos liberta, tanto do anjo da morte, que vem nos matar, como do faraó, que vem nos escravizar. Agora, Romanos 5, versículo 1 nos diz: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa do que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez por nós. É por isso que quando nós estamos na presença da mesa do Senhor, nós estamos diante de um encontro com o Cristo ressurreto, e nós encontramos virtude. Nós podemos provar do que Jesus fez, nós podemos lembrar do que Ele já fez por nós, nós podemos lembrar dos seus milagres, nós podemos lembrar dos seus atos de livramento, nós podemos lembrar da sua provisão, nós podemos lembrar do seu amor, nós podemos ter um encontro com a sua graça. Santo Agostinho, ele dizia o seguinte: primeiro nós ouvimos o Evangelho e depois nós o provamos, para que o Evangelho caminhe sobre as nossas vidas sobre duas pernas. O que isso quer dizer na prática? Através da pregação, você ouve o Evangelho, mas na ceia do Senhor, você prova o Evangelho. Através da pregação, isso que eu estou fazendo agora, você ouve o Evangelho, mas quando você for convidado para se sentar na mesa do Senhor, você vai prová-lo. Agora, isso se contrasta um pouco com o mundo. E aí você lembra: olha, eu peguei o cálice, e o pastor disse para eu tomar do cálice, e eu provei aquele sabor, que em muitas igrejas é o próprio vinho, né? Em muitas igrejas as pessoas tomam vinho, aqui nós usamos o suco de uva, mas poderia ser vinho também. Mas nós temos uma experiência com aquele sabor, que é uma experiência completamente diferente das experiências que nós temos no mundo, por exemplo. Quem já foi alcoólatra aqui sabe, quem tem um amigo alcoólatra, quem já passou por esse drama sabe.
Se você for aqui na Rua 3, aqui do Planalto Pingão, tem um grupo pequeno agora se reunindo lá. É os papudinhos do Pingão, eles ficam bebendo todo dia, eles se encontram em um determinado horário, e a única coisa que eles fazem é beber o tempo todo, o dia todo, todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os meses do ano. E aí, se você for perguntar para ele o porquê que ele está bebendo, ele vai dizer assim: olha, eu bebo para esquecer. Inclusive tem uma música, né? Que eu vou beber para esquecer os meus... O quê? Os meus problemas. Eu vou beber para esquecer os meus problemas. Porque no mundo você bebe para esquecer. Mas na casa de Deus, no reino de Deus, nós bebemos o cálice para nos lembrar do que Jesus fez por nós. No mundo, eles bebem para esquecer. Na casa de Deus, nós tomamos o cálice, nós sentamos na mesa com Cristo ressurreto, para nos lembrarmos do que Ele fez. Então, através da Santa Ceia, lembre-se do que Jesus fez por você. Através da Santa Ceia, lembre-se de onde você estava quando Jesus libertou você. Jamais esqueça. Jamais deixe passar. Jamais trate isso como se fosse algo trivial. No mundo as pessoas bebem para esquecer. No reino de Deus nós bebemos para lembrar. Assim a nossa vida, ela estará enraizada e a nossa fé jamais será abalada. É por isso que a Santa Ceia também é conhecida na nossa tradição protestante como meio de graça, um instrumento da graça para nos santificar. Além disso, a ceia não somente nos enraiza no passado, mas ela nos renova no presente. Quantos de vocês precisam de renovo nessa noite? Quantos de vocês precisam de esperança? Eu preciso de esperança. Eu preciso de um lembrete das promessas do Evangelho. E na Santa Ceia nós temos esse lembrete. No sacramento da Santa Ceia nós temos esse remédio. Versículo 19: Jesus então toma o pão e agradece a Deus. Depois ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus toma o cálice de vinho e diz: esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. O que quer dizer o vinho significar o sangue de Jesus e o pão significar o seu corpo? Isso vem sendo debatido ao longo da história da igreja. Mas nós não somente entendemos o Evangelho através da ceia. Em outras palavras, eu posso explicar para vocês o que é o vinho. Olha, Jesus está dizendo que o vinho representa o seu sangue e o pão significa o seu corpo que foi moído por nós. Isso não é suficiente. Através da Santa Ceia, você não somente entende o Evangelho, mas você experimenta a comunhão com o próprio Jesus. É por isso que eu chamo de sacramento. O que é um sacramento? É uma manifestação visível de uma graça invisível. Em outras palavras, sabe por que é tão grave você não confessar o seu pecado quando você vem para a ceia do Senhor? Porque quando você toma esse cálice, Jesus está na mesa com você. Verdadeiramente, realmente. Não é simplesmente um memorial, como muitas tradições dizem, por mais que nós respeitemos esses irmãos, mas isso não é suficiente. Não é somente um memorial, é um sacramento. Você está diante do próprio Jesus. E se você está diante do próprio Jesus, você não pode aparecer diante dele com as suas mãos sujas, com a sua mente suja, com o seu coração desobediente. Em outras palavras, quando você diz que você se converteu, se eu perguntar para cada um de vocês, se eu perguntar para o Zequinha, por que você se converteu? E ele vai dizer: pastor, me converti porque eu tive um encontro com Jesus, sim ou não? Todos vocês, quando dizem que se convertem, é porque vocês dizem que vocês tiveram um encontro real com o próprio Jesus. Agora, quem é que está presente na Santa Ceia? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Por que nós celebramos a ceia constantemente aqui na nossa igreja, uma vez por mês? Por que a ceia nos renova? Porque a ceia, sendo um sacramento, é o momento em que Jesus se torna mais tangível para nós, através dos elementos simbólicos do cálice e do pão. Nós precisamos desse encontro.
Nós precisamos desse encontro com esse Jesus vivo o tempo todo. E quando nós nos encontramos com Jesus vivo o tempo todo, nós somos renovados. Sabe por que muitos crentes morrem espiritualmente? Porque tomam a ceia de forma indigna. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer: olha, se você experimentar Jesus da forma correta, você vai sentir a virtude entrando na sua vida. Agora, se você tomar a ceia de forma indigna, sem discernir o corpo, você vai colher doença espiritual e morte física. Muitas pessoas morrem espiritualmente porque não entendem que estão diante do próprio Jesus quando sentam na mesa da Santa Ceia. E essa é uma forma de nós conhecermos a Jesus, daí o nome da série. Não tome a ceia indignamente, você não quer pagar para ver. Não viva uma vida de desobediência e venha para a mesa do Senhor, você não sabe o que você está fazendo. Além disso, a ceia nos renova, porque através dela nós temos um encontro com o próprio Jesus, e quando nós nos encontramos com o próprio Jesus, nós temos certeza de que Ele cumprirá as suas promessas. Um exemplo disso é que você pode estar desanimado hoje, e muitos de nós estamos desanimados hoje por causa das situações da vida, mas quando nós chegamos na casa de Deus, neste dia, que dia é hoje? Dia 11 de agosto de 2024, você chegou aqui desanimado, mas daqui a pouco você vai se sentar com Jesus na mesa, e quando você se sentar com Jesus na mesa, você vai ter a plena convicção de que uma promessa vai se cumprir. Deuteronômio 31, versículo 8, que diz assim, pode passar? Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Quando você está tomando uma ceia com o próprio Jesus, Ele está na sua frente. Pense da seguinte forma: quando você está tomando uma ceia com o Cristo ressurreto, Ele está na sua frente, você pode tocá-lo, você pode senti-lo. E o que acontece? Quando Ele está diante de vocês, Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. É por isso que a Santa Ceia nos renova. É por isso que esse meio de graça chamado Santa Ceia nos renova. Porque quando nós estamos diante de Jesus, nós temos o renovo das suas promessas. E quando você toma um café da tarde com Jesus, por assim dizer, Ele pode dizer para você: eu não vou te deixar, eu jamais vou te abandonar. Mas não somente isso, nós também temos um grande problema, queridos irmãos. E esse problema é que a nossa tradição protestante, especialmente como uma herança dos reformadores, especialmente Lutero, interpreta as escrituras sagradas e nos mostra que a sua vida e a minha vida, o tempo todo, está diante da presença de Deus. Tudo que nós fazemos está na presença de Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Nada que nós fazemos está alheio ao conhecimento de Deus. O que isso quer dizer na prática? É o que os reformadores chamavam de coram Deo. Tudo que nós fazemos está na presença de Deus. Agora, qual é o nosso problema? Nós esquecemos disso. Você e eu esquecemos que nós estamos na presença de Deus. E muitos crentes esquecem, sabe por quê? Porque não vêm na ceia, porque não vêm no culto, porque não levam o dia do Senhor a sério. E quando tomam a ceia, muitos tomam de forma indigna. Esquecem que tudo que eles fazem é coram Deo. Esquecem que tudo que eles fazem está na presença de Deus. E nós esquecemos constantemente, porque não lançamos mão dos meios da graça que Jesus disponibiliza para nós, sendo um deles a Santa Ceia. Nós esquecemos, nós negligenciamos que nós estamos diante da presença de Deus. E quando nós esquecemos que nós estamos na presença de Deus, duas tragédias acontecem. Vocês lembram lá de Israel? Vocês lembram o que aconteceu com Israel? E não somente quando eles foram libertos do Egito, mas na trajetória do povo de Israel no Antigo Testamento, o tempo todo eles esqueciam de Deus, e Deus os enviava debaixo de uma severa disciplina para o exílio. Então eles esqueciam de Deus, eles esqueciam que eles estavam na presença de Deus, e Deus os disciplinava.
E depois Deus os restaurava, porque eles clamavam a Deus. Mas eu digo para você, irmão, irmã, não precisa ser assim. Você não precisa esquecer que Deus existe. Você não precisa viver como se Deus não existisse. Use dos meios de graça e experimente Jesus de uma forma viva, de uma forma vibrante, de uma forma poderosa. Lembre-se que você vive a sua vida corandeu. Lembre-se que você vive a sua vida diante da presença de Deus. E se você esquece disso, duas coisas acontecem. Como aconteceu com o povo de Israel, os nossos inimigos vão nos escravizar. Qual é o inimigo que você enfrenta na sua vida? É a incredulidade? É a pornografia? É a imoralidade? É a busca pelo dinheiro? Ou a avareza? Se você não vive diante da presença de Deus, e se você não se lembra que o tempo todo você está na presença de Deus, esses inimigos, assim como escravizaram o povo de Israel, vai te escravizar também. A pergunta que eu faço para você nessa noite: você quer viver como um escravo? Pastor, eu vivo num país livre. Eu não perguntei se você vive num país livre, muito embora a gente possa debater o que é liberdade, né? Eu não perguntei se você vive num país livre, eu perguntei se você é livre. O homem e a mulher de Deus não é dominado por nada e nem por ninguém. A única coisa, os vícios não dominam um homem e uma mulher de Deus. As suas paixões desordenadas, como diria Aristóteles, né? Aristóteles dizia que a virtude vem de um ser humano que domina suas paixões. E uma pessoa que não domina suas paixões não é uma pessoa virtuosa e não pode ser confiada. Nesse ponto Aristóteles estava certo. Acontece que Aristóteles era um pagão. Ele não dá então qual é o remédio para você lidar com as suas paixões. Paulo diz qual é o remédio, né? Se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Agora, alguma coisa te escraviza nessa noite? Será porque você se esqueceu que você está na presença de Deus? A ceia do Senhor quer te lembrar disso. Os teus inimigos vão te escravizar se você esquecer essa realidade. Jesus instituiu a ceia na época da Páscoa para lembrar que logo Ele seria sacrificado como Cordeiro Pascal, para que nós pudéssemos ser poupados da ira divina e ser livres do nosso inimigo. Em outras palavras, se Jesus é aquele que nos liberta da morte, em outras palavras, se Jesus é aquele que nos liberta dos nossos inimigos, os inimigos que nos escravizam, se nós nos esquecermos desse Jesus que nos liberta, se nós nos esquecermos desse Jesus que nos livra dos nossos inimigos, sabe o que vai acontecer? Esses inimigos vão voltar a nos escravizar. É por isso que muitas pessoas começam bem na igreja e depois se desviam. Se esqueceram que a vida delas está na presença de Deus. E se elas se esquecem que elas estão na presença de Deus, os seus inimigos vêm e os colonizam de novo. Por isso que nós precisamos de um rei para nos libertar. E esse rei veio aqui nessa noite para tomar uma ceia com você. A pergunta que eu faço para você é: você está digno, pelo sangue de Jesus, para se sentar na mesa com esse rei? A segunda coisa que acontece conosco quando nos esquecemos que estamos na presença de Deus é que nós perdemos a esperança. Nós perdemos a esperança. Lembra aquele versículo que a gente viu ainda agora? Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A gente só lembra disso, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus. Porque Deus nos lembra das suas promessas quando nós estamos na sua presença. Agora, se nós esquecemos que nós estamos na presença dEle, que precisamos viver para a glória dEle, e que precisamos dar contas da nossa vida a Ele, e que precisamos submeter os aspectos da nossa vida ao senhorio dEle, então nós perdemos a esperança. Sabe por quê? Porque nós somos feitos para a glória dEle, e só funcionamos para a glória dEle. Por isso que o Alessio, quando ele vai contar o testemunho dele, ele diz assim: pastor, nem para ser desviado eu prestava. O cara não prestava nem para ser desviado. Por quê? Porque Deus criou ele para a sua glória. Agora, se nós esquecemos que vivemos para Jesus, se nós esquecemos que estamos na presença de Deus, os nossos inimigos nos escravizam e nós perdemos a esperança. Como é que a gente conserta isso? Olhando para o futuro.
A Santa Ceia não somente enraiza a nossa esperança no passado do que Cristo fez por nós, ela não somente renova a nossa esperança através das suas promessas, mas a Santa Ceia também nos orienta para o futuro. Versículo 15, Jesus disse: estava ansioso para comer essa refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que não voltarei a comer essa refeição até que ela se cumpra no reino de Deus. Queridos, aquela ceia que Jesus estava tendo com seus discípulos horas antes dele ser crucificado era a última ceia da antiga aliança, mas que estava apontando para uma nova aliança. Aquela era a última ceia que Jesus iria ter com seus discípulos antes da velha aliança se fechar, mas era apenas o início de um futuro glorioso que estava apenas começando. E esse futuro glorioso para o qual Jesus estava apontando na ceia se chama nova aliança. Em outras palavras, a ceia do Senhor é uma cerimônia que transborda de esperança, nos apontando para o futuro. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Jesus tem aquela última ceia com seus discípulos, era a última ceia da antiga aliança, mas ele estava prestes a morrer, ser enterrado, ressuscitar e subir para a destra de Deus. E quando ele subisse à destra de Deus, ia ser o início de uma nova aliança e de um novo começo e de um futuro glorioso, onde nós somos lembrados que na consumação de todas as coisas, eu e você estaremos na glória com o nosso Pai e sentaremos na sua mesa para tomar uma refeição junto com Ele. Então, irmãos, toda vez que você se senta nessa mesa do Senhor, você pode ter certeza que para cada tristeza, cada injustiça, cada traição, cada lágrima de dor que você passar na sua vida, você tem um lembrete de Jesus que diz assim: não desanime, não desista, continue, confie, tenha fé, se levante, confie. Pois está vindo um dia, meu filho, está vindo um dia, meu povo, em que eu colocarei todas as coisas no seu devido lugar. E a Santa Ceia é um convite que Jesus te faz, em meio à desilusão, em meio à dor, para que você tenha esperança. Sabe por que você tem que ter esperança? Mateus 26, versículo 39. Jesus avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Queridos, que cálice era esse? Esse cálice era o cálice da ira de Deus. O cálice que eu e você deveríamos tomar por quebrarmos a lei de Deus, e todos nós já quebramos a lei de Deus. E uma das maiores desgraças, especialmente da igreja hoje em dia, é esquecer a lei de Deus, que revela a perfeição do seu caráter. E todos nós quebramos a lei de Deus, e o que nós merecemos é a pena justa pela nossa transgressão da lei. E todos aqueles que transgridem a lei, todos aqueles que quebram a lei, devem tomar desse cálice, o cálice da ira de Deus, que foi reservado para aqueles que o desobedecem e para aqueles que não se submetem ao seu senhorio. Jesus foi o único homem que pisou na face da terra depois de Adão, que jamais pecou. Adão pecou, Jesus jamais pecou. Jesus jamais pecou, mas mesmo assim, ele tomou o cálice da ira de Deus, que era para eu e você tomarmos, para que hoje, na ceia do Senhor, você e eu possamos tomar outro cálice, o cálice da comunhão, o cálice da aceitação, o cálice da graça, o cálice da misericórdia, o cálice do perdão, o cálice da reconciliação, o cálice de que Deus é para sempre por nós, jamais contra nós. O cálice de que ninguém jamais poderá levantar acusação contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem nos justifica. O cálice de que Ele não nos deixará, jamais nos abandonará. Jesus tomou o cálice da ira de Deus, para que hoje, eu e você, nessa ceia, tomemos outro cálice, o cálice da sua graça.
o cálice da sua graça, para refletir e praticar. Para refletir e praticar. Lembre-se que hoje você não é mais escravo. Lembre-se que hoje você não vive mais como um escravo. Afinal de contas, Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, foi morto para que os nossos inimigos não mais nos matem e não mais nos escravizem. E aqui nós estamos falando, obviamente, de morte espiritual. O seu pecado, que antes estava condenando você ao inferno, agora, através de Jesus, não tem mais nenhum poder sobre você. E eu sei, irmãos, que muitos de vocês acham que o livramento que Deus deu para você não é um livramento tão grande. Enquanto que outros irmãos têm essa consciência: pastor, eu sei de onde Jesus me libertou. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei de onde Jesus me resgatou. E muitos outros crentes, de forma errada, acham que não foram salvos de uma coisa terrível. Mas não, irmãos, todos nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Todos nós éramos escravos das nossas paixões. Todos nós transgredíamos a lei de Deus. Todos nós não tínhamos prazer nas coisas de Deus. Amávamos aquilo que Deus odiava. Odiávamos aquilo que Deus amava. Nós vivíamos em uma ordem totalmente invertida, como rebeldes que éramos. Mas hoje, através de Jesus, nós não somos mais escravos das nossas paixões. E podemos ser virtuosos, porque Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, morreu para que os nossos inimigos não mais nos escravizem. Além disso, não somente lembre-se que você hoje não é mais escravo, mas também alimente a sua esperança. Preste atenção, alimentando-se de Cristo. Alimente a sua esperança, alimentando-se de Cristo. 1 Timóteo 4, 7 a 9. Não perca tempo, Paulo está dizendo para Timóteo, não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Queridos, para todos vocês que se sentem desanimados, para todos vocês que se sentem desencorajados, lembrem-se que existe um grande benefício no exercício das disciplinas espirituais. Exercite-se em alimentar-se do Filho de Deus através da palavra, através da oração e através dos sacramentos. Não viva uma vida secularizada. Não viva uma vida natural. Não viva uma vida longe da sua tradição e dos símbolos da Escritura. Porque a nossa vida ela foi criada para viver em cima dessas verdades poderosas e profundas. Alimente a sua esperança. Muitos crentes querem ter esperança e não se exercitam na esperança. Muitos crentes querem a virtude que vem do alto, mas não comungam no corpo de Cristo. Como é que você quer a virtude da cruz, se você não se congrega com o povo da cruz? E essencialmente, esse é o convite que Jesus faz a todos aqueles que sentam à sua mesa. Participe da minha igreja, porque a minha igreja é a minha família. Não negligencie a comunhão, não negligencie o sacramento da Santa Ceia, porque é o jantar da família de Deus. Não negligencie o GC, porque o GC é um meio de graça dentro dessa lógica de igreja para o seu crescimento. E eu nunca vou deixar de falar isso. Você está manco se você não faz parte do GC. É isso, essa que é a realidade. E eu desafio qualquer um a debater Bíblia comigo sobre isso. A igreja que edifica é uma igreja essencialmente nas casas, conjuntamente no ajuntamento da igreja toda. Não negligencie o GC, não negligencie a igreja. Exercite-se e alimente a sua esperança, se alimentando de Cristo. Não somente através da palavra, não somente através da oração, mas também através dos sacramentos. Então eu fecho com essa seguinte mensagem: a ceia do Senhor
a mesa do Senhor, a Eucaristia, que é esse momento que nós estamos prestes a tomar, é um momento em que a sua esperança, ela é enraizada. Preste atenção para mim, preste atenção em mim. É um momento em que a sua esperança é enraizada no que Jesus fez por você no passado. Além disso, é um momento em que a sua esperança é renovada. Então, se você quer renovo, participe da mesa do Senhor. Se você quer esperança, lembrando do que Jesus fez por você no passado, participe na mesa do Senhor. E se você quer esperança para o futuro, se você quer a manifestação da promessa de Deus, de que Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, participe desse momento olhando para a esperança que Deus dá para o seu futuro. Vamos orar em nome de Jesus.